Vamos que vamos para o relato. Relato de hoje, tulpas e os pensamentos que se materializam. Olá, Ana e assombrados. Antes de tudo, quero pedir 1000 perdões pelo relato longo. Demorei muito para criar coragem de mandar esse relato, mas decidi mandá-lo. Não acho que ele seja pesado como o mais famoso dos relatos do canal, o relato de número 200, mas pode ser considerado interessante. Antes de tudo, tenho 2 coisas para falar. Peço perdão também, pois isso estende o relato, mas eu acho que é necessário. Então vamos lá. Quero dizer que sei que muitos não vão acreditar nesse relato. E tudo bem, se fosse eu ouvindo essa história, eu não acreditaria também. Vamos iniciar. Primeiro, o que são tulpas? Ele está explicando aqui. Agora não sei se é moço ou moça. Ainda não sei, tá? O que são tulpas? Tulpas, segundo o budismo tibetano, são as materializações do pensamento. Imagine que você pense em algo e consiga materializar, como, por exemplo, querer um sorvete e ele aparecer. Seria incrível, né? Em geral, todos nós já produzimos uma tulpa. Quem nunca teve um amigo imaginário? Aquilo é uma tulpa, uma materialização do pensamento da criança. Nem sempre. Felizmente, quando crescemos, perdemos o nosso poder de criar tulpas. E sim, eu digo felizmente, pois crianças criam tulpas para brincar, pois são puras. Agora imagine um adulto mal intencionado. O que faria? Para que serve e como são criadas as tulpas? Bom, agora que terminei o motivo da criação da tulpa, tenho que explicar para que ela serve. Criar tulpas qualquer um cria, até mesmo sem querer. Porém, controlá-las, isso sim é difícil. Precisa de meditação e concentração extrema para fazê-lo, pois existem 2 tipos de tulpas. As intencionais, que você cria com o objetivo de controlar, e as que, sem querer, você cria do nada. Tulpas criadas por intenção, que a pessoa tem o objetivo de criá-la, podem se voltar contra o Criador e matá-los. Geralmente, quem o faz são pessoas ruins, com intenções ruins. Logo, são pensamentos ruins materializados, e isso pode causar muito dano. Elas se alimentam da crença. Quanto mais pessoas creem nela, mais forte elas ficam. Tipo o Slenderman. Dou inclusive uma sugestão para o Matheus criar um especial de tulpas. Mas, terminando esta leve introdução, só para não ficarem deslocados, agora sim vamos ao relato. Agora, o relato, né? Bom, meu nome é Fulano, tenho 23 anos e sou de São Paulo, capital. Mas, se quiser, pode me chamar de Fulano. Quando eu era criança, criei a minha primeira tulpa. Ali, com 5 ou 6 anos, a minha amiga imaginária, Alice. Alice usava sempre um vestido de balé e estava sempre andando para lá e para cá na ponta do pé. Me divertia muito com ela. E quando completei uns 8 anos, eu acabei esquecendo, mas lembre-se dela, fica importante mais à frente. A minha vida seguiu em frente normalmente até os meus 12 anos, quando uma tragédia aconteceu. O meu irmão mais velho morreu em um acidente de carro. Eu fiquei desolado. Meu irmão e eu éramos muito próximos. Eu fiquei apavorado e entrei em uma profunda depressão. Eu não comia, eu não brincava, eu não queria ir à escola, mas negava tudo isso. Falava que só estava cansado, não tinha depressão. E este foi o meu maior erro. Eu estudo psicologia hoje e sei que quanto mais negamos o nosso problema, mais ele cresce. Agora junte isso ao conceito de tulpa. Lembra que eu disse que a gente cria tulpas sem querer? Então, sentimentos fortes é a principal causa disso. E a depressão é a pior de todas, pois cria uma tulpa que suga sua energia, que te deixa pior ainda, que te prejudica. Você pega todo aquele problema e traz para a vida real. Lembra daquela amiga imaginária do início do relato? Então, minha tulpa não era ela, porém se vestia igual.
Meu primeiro contato com a mesma foi no colégio. Eu estava no 9º ano, era intervalo e eu estava sozinho perto do palco, pois o palco ficava no refeitório. Estava terminando um trabalho que tinha que entregar para compensar as notas por falta, quando de canto de olho vejo uma sombra passando rápido do meu lado e saindo do pátio, e eu achei estranho, mas ignorei. Quando ouvi o meu nome ser chamado por uma voz grossa. Fulano, fulano, ô fulano. Fiquei bravo com a insistência, pois a voz gritava como se fosse um robô. Fulano, 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 fulano. Não tinha fôlego. Então logo eu gritei, o que é? Todo mundo olhou para mim, porém não havia ninguém me chamando. E como eu já faltava muito da escola, estava magro, olheiras e cabelo despenteado, o povo já achava que eu era maluco. Aquilo só piorou o caso. Então eu saí do local. Caminhei até a porta do banheiro, que na frente tinha uns bancos. Me sentei e fiquei terminando o trabalho, morrendo de vergonha. Quando sinto uma sensação estranha, um calafrio. Olho então para o lado e vejo uma massa negra se formando no muro, vestindo uma roupa de bailarina. Imagina uma roupa de bailarina que estivesse flutuando e de onde deveria ter um corpo saísse uma sombra negra que só crescia. Então, foi basicamente isso. Bem, eu fiquei morrendo de medo, mas notei uma coisa. Ninguém parecia ver aquilo, somente eu. E isso me deixou com mais medo ainda. Eu saí correndo dali e fui para a secretaria, inventei uma desculpa que estava passando mal e consegui ir embora. Deixa eu só ver se tá tudo certinho, pessoal. Musiquinha tocando. Gravando. Beleza. Acabou minha água. Beleza. Bom, passados 3 meses e nada demais acontecia. Passados 3 meses, nada demais aconteceu. Porém, não conseguia mais esquecer aquilo. E então aconteceu a segunda aparição. Eu estava deitado, olhando para o teto do meu quarto, estava com a televisão ligada, estava passando Harry Potter no DVD que eu tinha colocado, estava assistindo quando a luz enfraqueceu do nada. Sabe quando a energia cai e está prestes a voltar? Então, assim mesmo. E uma sombra como um ser humano de cabeça para baixo, andando rapidamente no teto, passou por cima da cama e sumiu. A luz voltou depois. Era só o que me faltava. 2 coisas para me preocupar. Depressão e um fantasma, demônio, sei lá, que na verdade era uma tupa me dando trabalho. A partir daí, isso foi ficando constante. Todo dia isso aparecia, nas horas mais inesperadas. Às vezes eu sozinho no banheiro da escola, nos poucos dias que eu ia. Às vezes, quando eu estava sozinho em casa, nunca apareceu com alguém pronto, porém nunca fazia nada. Nunca apareceu com alguém pronto, porém nunca fazia nada. Apenas surgia, corria e a luz voltava. Depois de 1 mês com isso, contei para minha mãe, finalmente. Esta, então, me levou em uma igreja, o pastor mandou orar e nada. Continuava acontecendo. Fui a igrejas e mais igrejas, visitas de irmãs e de irmãos da igreja e de pastores na minha casa. Essas visitas eram constantes. E mesmo assim, tudo continuava igual. Até que um dia eu resolvi mentir e dizer que tinha sumido. Porque no fundo, nada de ruim acontecia. Era só uma sombra que passava e apesar de assustado, essas aparições eram apenas isso. Ignorei isso e segui em frente com aquilo me acompanhando. Não que aquilo não me incomodasse e me deixasse me borrando de medo, mas se nada havia dado certo e procurar outras religiões não era opção, eu tive que aceitar. Parei de faltar na escola, apesar de não querer ir. Fiz isso para agradar a minha mãe e o meu pai, pois percebi o fardo que eu estava sendo. Eles perderam o filho
tinha outro ficando maluco, vendo coisas. Tudo continuou na mesma. A luz diminuía, a sombra surgia e sumia do nada. Às vezes demorava uns 5 a 10 segundos, às vezes demorava mais. Porém, era isso que acontecia e meio que virou parte da minha vida. Porém, uma coisa eu notei, parecia que ela ficava maior. Um ano depois dessas aparições, e eu estava no primeiro ano do ensino médio, exausto, parecia um zumbi que se forçava a sair da cama. Eu não sentia ou esboçava um sorriso desde a morte do meu irmão, que estava fazendo 3 anos. Eu estava na escola, no dia, pensando no trajeto que eu ia fazer para ir ao cemitério visitar o meu irmão, e no meio da aula pedi para ir ao banheiro. Quando cheguei lá, percebi que estava sozinho e que era o momento perfeito para a sombra aparecer. Mas ela não apareceu. Achei estranho. Ela sempre surgia quando eu estava sozinho, mas não fiquei triste, é claro. Voltei para a sala e esperei a aula acabar. Quando a aula acabou, estava descendo a ladeira da escola, quando vejo na curva que eu ia pegar uma bailarina inquieta, andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando alguém. Fiquei com medo e decidi esperar um grupo de estudantes que vinham descendo atrás de mim para ir junto a eles até essa curva. E assim o fiz. Mas notei uma coisa: eles não pareciam vê-la. Então eu atravessei junto com eles, que continuavam a descer em caminhos retos, e aí eu fiz a curva do outro lado da calçada da bailarina. Olhei para trás e, como um raio, ela parou do meu lado. Eu caí no chão e ela ficou ali parada do meu lado. Levantei e saí correndo e ela veio atrás de mim. Um encosto ao meu lado. Desisti de ir ao cemitério e fui para casa mesmo. E ela veio do meu lado. Ana, eu nunca corri tanto na minha vida como naquele dia. Ao entrar em casa, ela parou no portão e ficou na frente da casa. De vez em quando eu ia ver se ela estava lá e ela ficou lá por horas. Meus pais chegaram em casa e eu contei tudo para eles, que chamaram os irmãos da igreja, porém isso só fez piorar. No que eles entraram, eu acho que ela entrou junto. E eu comecei a berrar contra ela, que ficava na porta, rindo da minha cara, mas sem emitir nenhum som. Só percebi o seu sorriso malicioso lá e suas gargalhadas. Bom, para encurtar a história, depois de eu gritar, me debater, eu senti tudo ficar preto e desmaiei. Acordei no hospital no outro dia, e a primeira coisa que eu vejo ao acordar era a bailarina. Dessa vez ela era toda preta, com olhos brancos e brilhantes. Eu gritei aos meus pais e eles entraram junto de uma enfermeira e eles me falaram que não tinha nada no quarto. E depois de muitas discussões eu me acalmei. Eles acharam que eu estava louco e, como aquela bailarina não fazia nada, aceitei que era coisa da minha cabeça, mas não ficaria mais sozinho de modo algum. Fui para casa na mesma noite e fiquei uns 3 meses acompanhado com alguém até para ir ao banheiro. E nada daquela bailarina sumir. Sempre lá. Eu já estava ficando louco. Meus pais ficaram divididos. Minha mãe, religiosa, achava que era um demônio e vivia orando por mim. Meu pai achava que eu era um esquizofrênico. Bom, eu estava pior a cada dia. A realidade para mim parecia outra. Estava literalmente ficando louco. Até que um dia eu acordei no meio da noite e a tal bailarina veio para perto de mim correndo. Eu tentei gritar, mas ela foi mais rápida e tapou a minha boca e falou: "Mate eles e depois acabe com você." E ficou repetindo isso várias vezes sem parar e sumiu no ar. E pela primeira vez em meses ela sumiu. Mas a voz dela ficava toda hora na minha cabeça, me mandando fazer essas besteiras. Quando eu realmente pensava em fazer alguma coisa dessas, a voz dela surgia com mais força, mas no geral surgia toda hora.
me instigando a fazer uma besteira. 2 dias depois dela ter sumido, uma tia distante veio para nossa casa. Essa tia era budista e foi graças a ela que eu consegui me livrar daquilo. A minha mãe explicou para ela o que havia acontecido nesses meses e eu também. E depois disso a minha tia levantou meio afobada e foi embora, como se tivesse escutado a pior coisa do mundo. Bom, depois disso, aquela bailarina voltou a me seguir. Os pensamentos ruins me vinham à cabeça e sumiam da mente. Os psicólogos não ajudavam, os pastores e os remédios também não. Foi aí que a minha mãe, sem saber mais o que fazer, colocou o preconceito de lado e foi me levar a uma casa de umbanda. E a mãe de santo incorporou um Exu que disse: "Olha, eu não posso te ajudar com isso não. Ninguém pode ajudar esse menino a não ser ele mesmo. Eu não sei direito o que é essa coisa que o persegue, mas eu sei que é ele mesmo que a alimenta. Essa coisa vem dele, e ele que tem que vencê-la, ou ela vai vencer ele." Depois disso, eu fiquei extremamente com raiva. Eu estava sendo culpado pelo sofrimento que outra coisa me causava. Eu não aceitava aquilo. Bom, voltamos para casa e continuei na mesma. Aquela bailarina surgindo e desaparecendo toda hora. Até que aquela tia voltou, depois de muito tempo, dizendo que descobriu a solução. Ela contou para minha mãe tudo o que eu expliquei no início, sobre as tulpas, etc. E que somente eu poderia me livrar daquilo e se propôs a ajudar. Então ela, uma monja e algumas amigas budistas dela alugaram uma casa e eu fui morar com elas. Começamos o tratamento de meditação para pôr um fim nisso. Porém, parecia que aquilo crescia cada vez mais. A bailarina ficava cada vez maior e começava a ocupar cada dia mais espaço, até chegar ao ponto que ela se curvou por bater a cabeça no teto, e se abrisse os braços, ela com certeza conseguiria chegar de uma ponta a outra da sala. Após dias assim, eu estava deitado, com a luz acesa, enquanto elas meditavam no mesmo quarto. Estava quase dormindo quando aquilo veio e me abraçou, me sufocando. Eu não conseguia respirar e ela estava me matando. Eu só conseguia pensar: eu não tenho medo, eu não tenho medo. Quando veio na minha cabeça a voz da monja falando uma coisa que ela sempre falou, mas eu nunca entendi: aceite seus pensamentos. Então eu pensei comigo mesmo: eu tenho medo. E como um demônio fugindo do crucifixo, aquilo sumiu e foi para o canto da sala. Quando me dei conta, estava com todas em volta de mim. Elas disseram que eu estava enforcando a mim mesmo com uma força brutal, que nem todas juntas conseguiam tirar a mão do meu pescoço. Aí eu expliquei para elas tudo o que aconteceu. Continuei com esse tratamento por 1 mês. A bailarina ia sumindo de pouco em pouco, e mesmo depois dela ter sumido, eu continuei por um tempo até me sentir livre daquilo que me incomodou por 1 ano e meio. Voltei para casa depois e nunca mais fui incomodado com aquela tulpa ou qualquer coisa semelhante. Concluí o ensino médio e venci a depressão. Hoje sou feliz. Explicações. Para quem não conseguiu entender, eu vou explicar. Eu, após perder o meu irmão, materializei a minha depressão em forma de uma bailarina, que não sei o motivo de ser uma bailarina, mas era este pensamento ruim, esse pensamento ruim queria me forçar a fazer coisas ruins, e é assim que elas agem. Sabe quando as pessoas desejam o mal, rogando praga às outras? Então, esses pensamentos são tulpas. Existem pessoas que conseguem controlá-las e outras não. Porém, é muito perigoso mexer com elas, pois as mesmas são imprevisíveis e podem voltar contra o seu mestre. Eu consegui me sair bem e hoje estou vivo, mas muitos não conseguem. E a moral que eu quero passar com este relato é:
Aceite a realidade a qual você está inserido. Coisas ruins acontecem, pois sem elas não existiriam coisas boas. Nunca deseje mal ao próximo, mesmo que ele deseje a você. Este relato serve de alerta. Muitas vezes, aquele ser que te atormenta ou aquele homem que canta 22 anos para a menina pode ser uma tulpa que se alimenta dos seus pensamentos, e quanto mais pessoas acreditar nisso, pior fica. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo agora vão querer brincar com as tulpas. Eu não aconselharia vocês. Não vão querer aquilo com vocês. Muito obrigado, Ana e Matheus, por me cederem este espaço para contar a minha história, mesmo que não leiam, já que é um bom desabafo. E termino este relato com uma frase. Cuidado, um pensamento pode não ser só um pensamento. Mas agora ele falando, sabe aquelas visões daqueles seres que são tão altos que se dobram no teto do quarto? Seria uma tulpa que já tá grandona? E eu realmente, lá atrás, a hora que ele tava falando das tulpas, eu lembrei da questão do caderninho. Lembra que há 22 anos canta e não tem um motivo, ele não fala nada. Seria uma tulpa? Mas foi criado por quê? E eu sei... Eu já li que, por exemplo, os cães negros que são vistos por aí, eles podem ser tulpas, né? Ou formas de pensamento que acabam se materializando em forma de cães negros que saem por aí para fazer mal para os outros ou, às vezes, para a própria pessoa que tá vendo. Eu não esqueço uma vez, e eles devem ter várias formas, né? Faz sentido, porque o pastor uma vez contou uma história. Eu já contei aqui pra vocês, mas vou contar de novo. Eu tava num culto e o pastor contou uma história assim, que tinha um cara que ele disse que ele vivia vendo um jacaré atrás das pessoas. Diz que ele falava, olha, eu quero falar pra você que eu tô vendo um jacaré atrás de você. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Aí, né, meio esquisito. E aí, de repente, ele olhava pra outra pessoa, olha, tem um jacaré atrás de você. Sabe, ele viu um jacaré atrás de todo mundo. E aí, um dia ele num culto, veio um cara de um outro lugar, de uma outra denominação, não sei, fazer uma visita, fazer um culto lá. E aí esse cara chamou esse homem, que sempre viu o jacaré atrás de todo mundo, chamou esse homem pra frente. Uma coisa assim, falou pra ele, sabe, eu estou vendo um jacaré atrás de você. Então tava atrás dele. E ele via isso atrás das pessoas, mas aquilo acompanhava ele. E aí você pensa, poxa, um jacaré? Então seria isso uma forma de pensamento que ele criou? Ele criou e ele achava que estava com os outros, mas na verdade estava com ele? Não sei. A gente começa a pensar nas coisas, né? Que não faz sentido com as coisas. Então tem mais uma coisa pra gente se preocupar, além de fantasma, meu Deus do céu. Tem essas formas aí. Então esse desejo ruim, e às vezes que começa a ver sombra dentro de casa, depois de uma pessoa fazer um trabalho, alguma coisa, às vezes é esse desejo. A pessoa deseja mal, ela cria um negócio que vai te atormentar. Mas no fim atormenta ela também, não atormenta? Quem cria, não é? E essas formas aparecem de qualquer jeito, que uma bailarina, um cachorro, um jacaré, assim. Pode ser qualquer coisa. O que determina o que eles parecem? It? Pennywise, eles seriam? Não sei, que eu preciso assistir de novo esse filme, gente. Eu não assisti nem os outros filmes do It, né? Preciso assistir esse novo aí e tudo mais. Enfim, não li o livro também, mas eu vi o primeiro, né? O mais antigão lá. Mas não lembro direito também. Enfim. Interessante, né? Muito interessante. Deixa aqui nos comentários o seu pensamento a respeito. Com respeito também, tá bom?